Graça e paz, irmãos e irmãs. É um privilégio poder estar aqui com vocês pela primeira vez na Renas. Eu me sinto um novato aqui, mas sempre acompanhando este ministério, incentivando e orando também por vocês. E que, na verdade, é um ministério nosso, né? É um ministério do povo de Deus. Então, que privilégio imenso estar aqui com vocês. Peço perdão antecipado, porque tenho que retornar hoje mesmo. Vim essa madrugada, saí 00:30 de João Pessoa e retorno agora às 7:30 da noite, vou para o aeroporto, porque já tinha um compromisso prévio na minha cidade no sábado e na terça-feira indo para Costa Rica. Então eu não sou daqueles que vêm para um congresso ou para um evento para falar e ir embora. Não creio nisso. Sou daquele que participa, sou co-beligerante, que reside nos núcleos, na reflexão, que ali está, que participa, que fomenta. Mas essa é a primeira vez na minha história que eu venho ao encontro e vou embora para casa logo em seguida. É a primeira vez, estou triste por isso, viu? Verdade, estou triste por isso, mas feliz pelo convite. Por que uma sociedade regulada pela lei e norteada pela justiça ainda necessitaria de um terceiro elemento, que é a equidade? Aaron Kirschenbaum, um judeu, disse o seguinte: qualquer estudo da equidade é cheio de perigos. Isso foi muito animador para preparar essa reflexão. Isso vindo de um judeu é um alerta tremendo. Qualquer estudo da equidade é cheio de perigos. Para complicar ainda essa nossa fala, há um versículo da palavra de Deus que diz assim: vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Colossenses 4:1. Eu fui dar uma verificada sobre as possibilidades de tradução de justiça e equidade nesse texto. A NVI fala justo e direito. Uma outra versão diz justo e equânime. A Revista Atualizada fala justiça e equidade. A Corrigida, justos e honestos. A Viva, justos e amáveis. Bíblia de Jerusalém Católica, justo e equitativo. A Católica, justiça e igualdade. Em espanhol, justo e recto. Em inglês, right and fair, isso na NVI, e na King James, just and equal. Simples, né? Está fácil de entender aqui o significado daquilo que o texto diz: dai a vossos servos o que é de justiça e equidade. As variantes encontradas nessas versões são direito, equânime, equidade, equitativo, honestos, amáveis, igualdade e reto. Para complicar um pouco mais ainda nossa reflexão, depois que eu aceitei o convite de expor aqui sobre o tema da equidade, coisas que às vezes, num rasgo de emoção ou de idiotice, a gente aceita, que foi esse honroso convite da Renas. Depois que eu aceitei esse convite, no dia 7 de julho, um míssil da Renas explode no meu e-mail dizendo o seguinte: equidade é uma palavra perigosa. Que bacana, né? Que encerra uma ética que questiona os nossos dogmas políticos e religiosos, tanto de justiça quanto de cidadania. E aí vai falando neste e-mail e diz que a Renas já havia tratado isso em outros eventos, mas que quer voltar a enfatizar esse assunto porque o que persiste no nosso meio é a desigualdade. Mas ela insiste em dizer igualdade, equidade é uma palavra perigosa. Entendo que fui convidado para falar sobre as bases bíblicas da equidade e que outras pessoas aqui, neste mesmo evento, irão tratar das temáticas da desigualdade social. Vou, humildemente e sem nenhuma pretensão dogmática, compartilhar
aquilo que foi fruto, e vocês podem acreditar nisso, de muita, mas muita reflexão sobre esse assunto. E na minha angústia, nesse período de reflexão, percebi que quase não existem artigos, livros, debates sobre o tema da equidade. Não estou falando de justiça, sobre o tema da equidade. Vai ser raro você achar alguma coisa na perspectiva que seja bíblico-teológica. O que existe, e graças a Deus por isso, é sobre justiça, mas não em equidade. Um pouco do sentido da palavra, da etimologia. No Antigo Testamento, a palavra equidade é meshar, que vem de iachar. A palavra no Antigo Testamento é meshar, que vem de iachar, que tem por ideia, significado, uniformidade, em termos de regularidade, retidão, equidade, e que em inglês são palavras como evenness, uprightness e equity. A palavra meshar, com seus derivados, vindo de achar, ela surge 19 vezes no Antigo Testamento. São 19 aparições. E pouco para que você tenha uma teologia bíblica de equidade. E as traduções para estas 19 vezes são estas. É importante a gente perceber isso. Quais são as traduções para meshar no Antigo Testamento? São essas. Equidade aparece 8 vezes. Arranjo pacífico. As coisas certas. Com razão. Sinceridade. Até a palavra suave surge como meshar. Suavemente. As coisas que estão corretas. Retidão, retamente e o que é certo. Obviamente que nós não vamos ler aqui as 19 referências, mas eu quero ler pelo menos 2, para que a gente tenha um gosto de quando ela aparece. E as 2 eu escolhi de Provérbios. Os Provérbios, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. É o propósito pelo qual Salomão está escrevendo para ensinar seu filho, para que ele seja uma pessoa que haja com retidão, justiça e equidade. Provérbios 1:3. Ainda também em Provérbios, no 2:9, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo para os que caminham em integridade, guardando-lhes as veredas da justiça, e perseverando o caminho dos seus santos. E ele diz assim ao seu filho: então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas. São 2 citações das 19 aparições da palavra meshar, derivado de achar no Antigo Testamento. No Novo complica, e muito. No Novo complica e muito. Por quê? Porque aparecem 2 vezes. Contra as 19 vezes do Antigo Testamento. 2. Estamos falando de equidade, não de justiça, lembre-se sempre. E a palavra no grego para equidade é epiekia, ou epiefia. Aparecem 2 vezes, e você lê, parece que não tem nada a ver. Mas para que não se detenha muito, rogo-te, conforme a tua equidade, nos ouça por um momento, quando Paulo está apelando para Félix, para que ele tenha bondade e paciência em ouvi-lo. E a segunda vez, ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. A palavra benignidade aqui, esse epiefia, é equidade. Rogo pela equidade de Cristo. Bom, para onde vamos? Que caminho seguimos agora? A pergunta mais óbvia a se fazer é: o que é equidade? Óbvia sim, mas de resposta complicadíssima, não simples. A vida cristã implica em nossa participação em Cristo. O apóstolo João, categoricamente e conscientemente afirma que nisto e não naquilo, é apenas nisto, e não tem uma segunda opção,
é que se sabe que alguém está nele. Nisto, sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, esse também deve andar como ele andou. Aí está a prova. Estar em Cristo é participar naquilo que Cristo participa. É o participatio Christi. Em um congresso internacional de missão, James Shatter, no seu livro Mission Theology, ele diz o seguinte: não há participação em Cristo sem participação em sua missão para o mundo. Me parece que esse divórcio impossível é feito muitas vezes em nossas vidas. Esse é o motivo pelo qual a igreja, diz ele, e eu quero também adicionar aqui, as organizações pró-eclesiásticas, e não para, eu não acredito em organização para-eclesiástica, eu acredito em organização pró-eclesiástica. Não creio que uma organização eclesiástica ela seja para, anda ao lado de, ela é pró, ela é a favor. Então precisamos mudar nossa nomenclatura, não diga para-eclesiástica, diga pró-eclesia. Esse é o motivo pelo qual a igreja existe, pelo qual também, e eu coloco as instituições e organizações pró-eclesiásticas, também é dada a sua missão no mundo. Cada ação do cristão deve ser uma expressão dessa participação, desse participatio Christi. Estar em Cristo para participar naquilo que ele participa, implica, segundo o próprio Paulo, abre aspas, em sermos renovados no modo de pensar, e é para isso que estamos aqui nestes dias, e revestir-nos do novo homem, do ser humano, criado para ser semelhantes a Deus em quê? Em justiça e em santidade provenientes da verdade, Efésios 4, 23 e 24. Paulo diz que nós fomos libertos da antiga maneira de viver e com convicção ele agora afirma que vocês foram libertos para serem escravos. Vocês foram libertos para serem escravos. E ele diz assim: vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Romanos 6,18. Nós somos estes que fomos libertos para sermos escravos. Agora nós somos escravos da justiça. O participar em Cristo significa que nós somos escravos da justiça. Note bem, o desafio é este: sermos semelhantes a Deus em justiça e santidade e nos tornarmos escravos da justiça. Agora, guiados pelo Espírito Santo, somos para expressar a justiça de Deus em nossas vidas, porque nós somos escravos da justiça. Central o entendimento deste processo é o mais excelente caminho do amor. E isso está claramente afirmado por Jesus em Mateus 22, de 35 a 50, em resposta a uma pergunta. Ao responder uma pergunta, ele nos dá a chave para a equidade. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E nós tão conhecidamente sabemos que ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos, olha a palavra, dependem toda a lei e os profetas. Todo profetismo e toda a Torá está na dependência desses dois mandamentos. Amar a Deus é o início de tudo. E amar o próximo necessariamente é consequência disso. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Imagine a igreja, eu e você. Se destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, que dirá para Renas, para as instituições aqui representadas, para a minha própria vida enquanto homem, servo, para todos nós que aqui estamos, para as nossas comunidades de fé. Se a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos, imagine nós.
Uma vida santa e justa deverá ser dirigida pelo alvo do amor, conforme expressado nesses 2 mandamentos. Cristo aqui está indicando em sua resposta, prestem atenção nisso, que aqui a gente começa, penso eu, ter uma chave hermenêutica para tentar entender equidade à luz de Jesus. Cristo aqui está indicando em sua resposta que os requerimentos da lei e dos profetas são precisamente que cada um ame a Deus e ao seu próximo, como se dissesse que todo o fundamento, a estrutura de uma vida justa, santa e equânime é o serviço a Deus e ao próximo. É a esse caminho mais excelente do amor que o conceito de equidade emerge, ou pelo menos deve ser relacionado. Então vejamos, equidade, a implementação do amor. Em Mateus 7,12, encontramos a afirmação comumente conhecida e chamada como sendo a regra de ouro. Vocês se lembram disso? A regra de ouro, que é aquela que o próprio Cristo disse: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. E aí ele ainda completa como ele colocou lá nos 2 mandamentos. Porque ele não diz depende, a lei e os profetas. Dos 2 mandamentos, ele disse que a lei e os profetas dependem dos 2 mandamentos, certo? Para essa regra de ouro, que é, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, ele diz assim, pois esta é a lei e os profetas. Percebam aqui. Esta não depende. É a regra de ouro. Equidade é um substantivo feminino com origem no latim aequitas, que significa igualdade, simetria, retidão, imparcialidade, conformidade. Esse conceito também revela o uso de imparcialidade para reconhecer o direito de cada um, usando a equivalência para se tornarem iguais. A equidade adapta a regra para um determinado caso específico. Essa é a diferença da justiça. A justiça é inflexível. A equidade adapta-se para que ela não incorra na injustiça, a fim de deixá-la mais justa. Equidade é a imparcial distribuição da justiça. Talvez seja por isso que Aristóteles disse, abre aspas, mas existe um detalhe sutil que distingue o homem, eu também complemento, e a mulher, simplesmente justo do homem e mulher equitativo. Qual é? Qual é esse detalhe sutil que distingue o justo do equitativo? Ambos são justos, pois ser equitativo é ser justo. Porém, a pessoa equitativa inclui uma exigência a mais sobre seu próprio comportamento. Qual? Seu desejo. A lei ou você cumpre ou você não cumpre. Seu desejo de ser plenamente justo o faz não querer correr o mínimo risco de ser injusto, mesmo quando tudo parece indicar que a justiça já foi feita. Fecha aspas, Aristóteles. Um filósofo, amigo meu, chamado Clodomiro Banvart, em resposta a um pedido meu a respeito sobre esse assunto, eu falei assim, eu vou me consultar com um filósofo. Vou me consultar com um filósofo. Mandei um e-mail para ele e ele generosamente me respondeu o e-mail dele. Veja a resposta dele. Falei assim, eu vou falar sobre esse assunto, o que é que você pode me indicar aí? Veja qual foi a resposta dele. Apesar de Aristóteles ter falado o termo equidade, como muitos outros, diz ele, como Sêneca, Cícero, Agostinho, Tomás de Aquino e também a lei romana, no entanto, muitos apontam que o cristianismo é quem colocar o tema em pauta. Eu já fiquei e falei, olha que beleza, um filósofo falando isso. Um filósofo dizendo que foi o cristianismo que colocou o tema da equidade em pauta. Já fiquei animado. A equidade para os gregos ficou limitada aos poucos cidadãos que exerciam a cidadania.
Logo, nesse contexto, equidade é um conceito dependente de uma estrutura política, de uma forma de organização social. Algo, a meu ver, semelhante à tradição hebraica, com a ideia de um povo eleito, igualdade por pertencimento e não igualdade de fato. O cristianismo retira o indivíduo de uma plataforma política, localizada e limitada geograficamente e culturalmente, para tratá-lo em um plano universal. Isso vindo de um filósofo é profundo. Portanto, o termo equidade ganha uma importante ressignificação, diz ele. Na modernidade, uma vez que a religião se retirou para a esfera da subjetividade, a noção de equidade passa a ser operada na fronteira entre o direito e a política secular, naquilo que ficou convencionado de Estado democrático de direito. Assim, a equidade é tratada tanto política quanto juridicamente a partir de pressupostos morais seculares, condições de imparcialidade, ao passo que a religião, pelo caráter hermenêutico gerador de uma pluralidade de visões, se ocupa de valores agregados na capa hermenêutica de cada interpretação dada. A religião, ou melhor, diz ele, as religiões, não conseguem mais conferir um substrato de imparcialidade que é peculiar da equidade. E ele conclui dizendo: contudo, esse ponto, a meu ver, foi o elemento essencial do cristianismo, pressuposto nos evangelhos e na visão de São Paulo, para se diferenciar de duas tradições que antecederam, a hebraica e a grega. Para mim, isso é muito significativo, vindo de um filósofo afirmar que a equidade teve uma importante ressignificação a partir de quem? Do cristianismo. Bom, se isso é verdade, eu falei, então eu vou por aí. Se ele está errado, eu também estou, então ferrou. Então entra aqui, já que a equidade tem uma profunda ressignificação a partir do cristianismo, eu vou olhar para Cristo. Eu vou olhar para aquele que a viveu, agiu e difundiu uma nova compreensão de equidade. Eu vou olhar para Jesus de Nazaré. A regra de ouro: façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. A equitas é o conteúdo da regra de ouro. Equidade é o conteúdo da regra de ouro. Aqui Cristo está dando aos seus discípulos uma regra de tratamento equitativo. Que em latim é o aequitatem, é o tratamento equitativo. Como também uma pequena definição, aparentemente até simples, de equidade. Parece que Jesus está definindo a equidade. A regra de ouro é a regra da equidade, é o aequitatus regulam, a qual deveria brilhar no coração de todas as pessoas, de todas. Eu não quero, que seja feito comigo aquilo que eu não quero que seja feito para os outros. Façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Jesus está definindo a equidade em termos positivos e não em termos negativos. Não façam para os outros. Pelo contrário, façam. A razão pela qual a regra da equidade é tão importante e porque Jesus deu uma definição que todos pudessem lembrar em uma simples frase, é que essa regra de ouro deve nos guiar na implementação do quê? Vamos ficar juntos agora aqui. Do segundo mandamento. Ame o seu próximo. Em nosso dia a dia. Vocês estão meio confusos ou não, gente? Sei lá, né? Pelo olhar de alguns aí, falou assim... Mas tá bom, vamos continuar. Ou seja, Jesus ensina a seus discípulos que a regra é para um viver de modo correto e justo, cada um oferecendo ao outro aquilo que teria feito para si mesmo. Isso elimina toda a pretensão vazia
que as pessoas pensam acima de si mesmos para cobrir ou disfarçar toda injustiça. Não há dúvida de que a perfeita equidade, a equitatis, reinaria entre nós se tivéssemos tais discípulos e discípulas fiéis, o que poderia se chamar de caridade ativa, de caritate, caridade ativa. Mas, infelizmente, parece que nós somos astutamente passivos nessa instrução sobre a equidade. Ora, a regra de ouro é a lei e os profetas, ela sumariza tudo aquilo que está na lei e nos profetas. Imagina ler todo o Pentateuco e todos os 17 profetas, os 12 maiores, os 5 menores, falando para os 39 reis do Reino do Norte e Reino do Sul, tudo sumarizado nessa regra. Não faça para os outros, tudo sumarizado nessa regra. Então não há dúvida de que a perfeita equidade reinaria em nós se nós assim agíssemos, individualmente, coletivamente e institucionalmente. A regra de ouro, então, sumariza a lei e os profetas, porque tudo o que está ensinado nele sobre caridade e toda a lei e exortações encontradas ali são para quê? Qual é a finalidade? A meu ver, promover a equidade. Promover a equidade. E tudo deve estar relacionado a esta regra. Então, a segunda tábua da lei, ou a segunda tábua do Decálogo, que nós sabemos que são os 6 últimos mandamentos, dos 10, aqueles que já se debruçaram um pouco mais sobre isso, sabem que as primeiras 4 referem-se a Deus e as 6 últimas referem-se ao ser humano, as relações humanas. Primeira relação para com Deus, as 4 primeiras, 6 últimas a relação para com o ser humano. Elas existem na direção do outro, essas 6, para se comportarem em direção aos outros. Significa que amar o próximo, conforme ensinado na lei e nos profetas, e sumarizado na segunda tábua da lei, está relacionado a quê? Ao tema da equidade. Ao tema da equidade. Porque a equidade, conforme sumarizada na regra de ouro, conforme sumarizada aí, proporciona o que então? As diretrizes, um guia para a implementação do amor nas suas relações para com o próximo, para com o outro. Essa regra não permite as pessoas fazerem uma distinção entre equidade para elas mesmas e equidade para os outros. Calvino fala um pouco sobre esse assunto e ele diz o seguinte, abre aspas, a única razão para a existência do reino de ódio neste mundo, única, para ele, Calvino. Calvino, por que existe ódio no mundo? A única razão, e porque homens antagonisticamente contra os outros em muitas causas, é que eles, com conhecimento e desejo, tratam a equidade, a equitatem, debaixo dos seus pés. Não sei se a gente está entendendo a profundidade do que Calvino está dizendo. Só existe uma razão para ter ódio no mundo. É porque nós subjugamos a equidade. Colocamos ela debaixo dos nossos pés, mesmo que cada homem demande sua estrita aplicação para si mesmos. Onde a nossa própria vantagem sobressai, e nós somos PhDs nisso, nenhum de nós quer tratar de detalhes, capítulo e versículo, visando a extensão do nosso direito. Cada um se mostra um exato acadêmico no tratamento da equidade. Cada um é expert. Quando se trata dos meus direitos, eu sei como fazer. Mas quando é direito do outro, essa é a razão pela qual existe ódio no mundo. Falta de equidade. Essa breve definição de equidade apresenta, então, a equitas como um guia formal. Tudo o que a lei e os profetas ensinam sobre caridade e justiça, na segunda tábua do Decálogo, deve estar relacionada ao tema da equidade.
Viver em equidade é viver os últimos 6 mandamentos em manifestação da justiça de Cristo. Como uma lei interpretativa, ela vai direcionar as nossas vidas, os cristãos, em conformidade com o padrão de Cristo nas suas relações com os seus companheiros humanos. Vamos só lembrar, gente, para não ficar muito vago, quais são os últimos 6 mandamentos que devem ser como um guia para o tratamento da equidade. Ora, se é equidade, você não mata, não adultera, não rouba, não levanta falso testemunho, como agora nos dias de eleição, né? Não deseja a mulher do outro, não rouba o próximo. É um guia para a equidade. Equidade e justiça. Como uma regra que nos dirige para amar o próximo, a equidade está inteiramente relacionada à justiça. Essa segunda tábua do Decálogo convoca-nos para viver em tal justiça e equidade com o nosso próximo, demonstrando assim que somos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Tal justiça e equidade demanda que rendamos aos nossos próximos o que pertence a eles e observemos a lei natural de não fazer nada aos outros que nós não queiramos que eles façam a nós. Equidade e justiça não podem ser separadas. Não podem. A justiça a qual Deus nos chama, que Paulo fala de viver nessa presente era de maneira sensata, justa e piedosa, a justiça a qual Deus nos chama, abraça todos os deveres da equidade. Eu acho que isso a gente tem falhado como igreja, talvez até por não entender este tema. Vou dizer de novo, a justiça a qual Deus nos chama abraça todos os deveres da equidade. Qual ou quais? Especificamente falando, a segunda tábua do Decálogo. Para que cada um sujeite-se àquilo que é seu. Equidade é a regra que, quando praticada, assegura que todos recebam justiça, aquilo que é justamente delas. Porque a injustiça é a violação da justiça humana, onde cada um recebe o que lhe é devido. O que toda a lei proíbe pode ser resumida em uma única proibição. O que toda a lei proíbe pode ser resumido em uma única proibição. Qual proibição? Preste atenção nisso. O que toda a lei proíbe pode ser resumido em uma única proibição. Qual proibição? Não faça nenhum dano ao seu próximo. Não faça nenhum dano ao seu próximo. E qual é o papel da equidade aqui? O papel dela é nos guiar para nos prevenir contra tal dano. O papel da equidade é nos dar um guia formal, prático, para nos prevenir contra tal dano. Qual dano? De fazer dano ao seu próximo. Isso é fundamental para nós e para a igreja trabalhar em rede pela redução das desigualdades sociais. Sem isso, como falaremos de desigualdade social? Podemos até tratar da desigualdade social, mas sem a concepção de igualdade, conseguiremos? Fica a pergunta. Equidade é, primeiro e antes de tudo, uma virtude. É uma virtude. Muitos filósofos reconheceram isso. Inclusive o próprio Aristóteles advogou. Equidade é uma virtude. Então tem a ver com caráter.
também, dentro do coração de cada cristão, como um guia para a justiça da vida social humana. É uma virtude dentro de cada um, como um guia para a justiça social ou para a justiça da vida social humana. São estes que demonstram a si mesmo, com palavras inclusive paralelas do Mechar, dóceis. São esses que são amáveis. São estes que são equitativos para com os outros, demonstrando um justo aequitatem, tratamento para com eles. A virtude da equidade é necessariamente fundamentada no seu amor, ou no amor ao seu próximo, claro, a Deus e a seu próximo. Então, ela também é uma expressão da virtude. Manifesta-se, por exemplo, em conflitos que ocorrem entre pessoas, naquilo que são seus deveres ou os direitos. Preste atenção nisso. A justiça, definida em termos de deveres e direitos, é insuficiente, ela é insuficiente para a realização dos corretos e justos resultados. Ninguém nesta sala assegura que alguém agindo com justiça haverá justiça. Ou alguém aqui afirma isso? Ninguém assegura. Porque ela tem algo também a ver dentro do seu coração. A questão da virtude. Ela é insuficiente. Por quê? Porque sempre existem situações em que o legítimo direito está em conflito. Ou situações em que uma pessoa tem direito e outras não. Mas a aplicação do legítimo direito pode resultar em injustiça para aquele que não tem direitos. Isso pode. Mas a equidade é necessária para resultar na verdadeira justiça, porque ela tem a ver com caráter, ela tem a ver com virtude, com esse desejo intenso de não ser injusto, enquanto ela considera os direitos e relaciona-se com a regra de ouro. Demanda que consideremos os benefícios dos outros ao mesmo tempo em que consideremos os nossos próprios benefícios. Demanda uma atitude de amor para com os outros nas concretas situações de vida. A justiça não. Um juiz pode advogar uma causa lá do gabinete dele, mas se ele tivesse visitado em Sitz in Leben a sua realidade, ele talvez teria mudado de opinião. Porque ele não foi lá na tua casa, ele não foi ver o conflito lá em loco, mas ele decidiu lá do gabinete dele ou do tribunal. Mas que se ele tivesse percorrido, ele teria outra visão da realidade, que a equidade nos permite ter. Por isso a dor e a luta dentro de nós mesmos, porque somos indivíduos obstinados e zelosos para com os nossos próprios direitos, isto é, para a nossa convivência em detrimento dos outros. Por que nós somos tão obstinados? Qual a solução para isso? Penso que reside na mudança de atitude. Cristo, para prevenir o ódio, a contenda, as disputas, todos os tipos de prejuízo, propõe para seus discípulos a serem inclinados para a moderação e a equidade. Façam para os outros o que vocês querem que eles lhes façam. Isso é uma prevenção contra o ódio. É uma prevenção contra a raiva, uma prevenção contra as contendas, as disputas, as guerras, contra os prejuízos que nós fazemos para os outros. Conflitos são resolvidos através de humildade e amor, que está pronto para resolver mesmo diante das nossas perdas, em vez de perseguir os nossos próprios direitos. Pessoas equitativas. Isso daqui não, para mim, o que eu quero assim, deixar claro, que isso para mim não é estudo para renas, isso é estudo para a minha vida, para a minha prática cristã. E eu me fico me perguntando, eu como uma pessoa que preciso ser equitativa, quão disposto eu estou direito a renunciar aos meus direitos, porque desejo que
todos os que estejam envolvidos recebam um justo e correto tratamento? Isso eu pergunto para mim, tem que perguntar para mim. Motivado pela virtude do amor equitativo, eu tenho que buscar equidade em todas as minhas relações, desde com o meu filho, com a minha esposa, com a minha comunidade, com a sociedade. Porque a pessoa equitativa se esforça pela justiça equitativa, para cumprir o mandamento do amor ao próximo. Isso requer que cada um veja todas as pessoas como seu próximo. Apesar de termos a tendência de restringir os nossos deveres do amor aos nossos amigos e parentes, Deus demanda que devemos amar e estender a toda a raça humana. A estes que Jesus chama, façam aos outros, estes outros. E o próprio Deus nos dá o exemplo. Ele estende sua bondade e amor para com todos, mesmo amando as pessoas que o odeiam. Fracassamos em amar nosso próximo e nas nossas ações para com o próximo na sociedade, quando oferecemos favor especial a uns e negligenciamos os demais. O exercício próprio do amor não nega o outro, porque isso frequentemente engendra antagonismo e ódio. Antes, olha primeiramente para Deus, que lança-nos a entender o seu amor para com a outra pessoa. Isso implica que toda a raça humana, sem exceção, sendo que todos devem ser contemplados em Deus, sua imagem, e não neles mesmos. Isso também, gente boa, se relaciona à nossa pecadora tendência humana de demonstrar favoritismo no amor. Essa é uma conversão que nós, inclusive como igreja, precisamos ter. Falar, a nossa igreja não é sectária. Você que pensa que ela não é. Só o tipo de gente que está lá dentro já mostra o quão sectária ela é. Nós, no nosso estilo, dizemos quem pode entrar, quem não pode entrar, quem é aceito, quem não é aceito. Os negros, que nas igrejas históricas raramente estão. A gente é. E quero chamar a atenção nossa aqui, que demonstrar favoritismo no amor, que quem demonstra favoritismo no amor está fazendo uma coisa muito séria. Qual? Está omitindo certas seções da lei de Deus. Equidade não permite esse tipo de favoritismo. Ouçamos Tiago, ele diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei real, se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada na Escritura que diz, veja, ele está lembrando, né, todo esse processo que a gente vem conversando, que diz o quê? Ame o próximo como a si mesmo. Tiago também disse isso, a gente se esquece que Tiago disse isso, mas ele também disse isso. Ele diz assim: se nós obedecemos toda a lei real encontrada nas Escrituras, que é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo o pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece a toda a lei, e não uma parte dela, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. E ele está falando especificamente de favoritismo. Se nós tivermos favoritismo, estamos desobedecendo a toda a lei real encontrada na Escritura. Eis aí uma demonstração clara que falhamos em amar nosso próximo quando damos especial favoritismo a uma parte da lei, e não a obedecer toda a lei de Deus como referência a certas pessoas. É a prova de que falhamos em obedecer a Deus porque não existe equidade em nosso esforço de cumprir com os nossos deveres em termos de nossa resposta ao mandamento de Deus. Ouso afirmar que o nosso fracasso em relação à equidade, ouso afirmar que o nosso fracasso em relação à equidade está intrinsecamente ligado
relacionado à nossa ignorância da compreensão de toda a lei. Não é simplesmente porque eu sou injusto, porque eu sou ignorante. Porque se eu conhecesse toda a lei e levasse toda a lei a sério na sua plenitude, eu teria menos risco de ser injusto. É o que Tiago está nos dizendo. Se assim o for, equidade me parece ser uma questão de fidelidade às Escrituras. Me parece ser uma questão de fidelidade às Escrituras. A motivação direcionadora do amor demanda equidade em todas as nossas relações e para com todos. Demonstrando favoritismo e fazendo distinção entre as pessoas, isto é, são processos inconsistentes com a equidade. Olha o que Paulo disse: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, sem favoritismo. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. É o caráter de Deus que faz com que Ele mesmo se relacione com e em equidade e em amor. Por isso, virtude, irmãos. É o caráter de Deus que faz isso. Se Deus é soberano e criador, sustentador, governador de todas as coisas, desde que todas as coisas têm seu começo em Deus e continuam nele, é justo, aecum, que as pessoas deveriam referir-se a Ele, que elas pudessem determinar e dirigir seus propósitos para Ele. Então, onde está o lugar de Deus nas organizações pró-eclesiásticas? Essa é uma pergunta. Qual é o lugar de Deus nas nossas instituições? Se Deus se relaciona conosco com base no requerimento de sua justiça, ninguém pode escapar da sua justa condenação. Caídos, seres humanos são escravos dos seus pecados, incapazes de render-se a Deus e aquilo que lhe é justo, mas felizmente para nós não estamos mais nesse patamar. Agora nós somos escravos da justiça. E Deus não se relaciona conosco com base nas demandas da justiça, porque se Ele se relacionasse conosco com base nas demandas da justiça, sua graça, completada em e através de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, satisfaz este justo julgamento de Deus pelos nossos pecados. Na parábola do servo sem misericórdia, de Mateus 18, Cristo está dizendo o que aconteceria se Deus usasse sua completa justiça para conosco, sumo iure. Deus não se relaciona com seus filhos com base na completa justiça, mas se relaciona conosco com base na sua graça, para se manifestar a nós a sua grandeza, o seu amor e a sua misericórdia. Auto-amor, auto-negar e a imitação de Cristo. O maior obstáculo para esse processo todo acontecer, quer seja nas nossas vidas de modo pessoal ou em nossas instituições e organizações, é o autocentrismo, é o auto-amor. Às vezes eu percebo que algumas organizações parece que elas são mais importantes do que o próprio Deus. Vivem para elas e não para Deus. Todos nós temos a tendência de nos amar e cuidar de nós mesmos, buscar nossos próprios interesses. Isso é natural do ser humano, é evidente. Agora, a questão aqui implica em nossa própria vantagem. Cada um se demonstra escolado em equidade. Demandamos do outro a estrita aplicação da equidade para nós mesmos, mas se a questão é para benefício dos outros e em nossas perdas, aí o assunto é outro.
nós maliciosamente e deliberadamente pestanejamos diante da regra da equidade, que deveria brilhar em nossos corações. Qual é a regra? Façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Em 1 Coríntios 13:5 diz que o amor não procura seus interesses. Pelo contrário, provoca-nos a ignorar nossas próprias circunstâncias e ter um verdadeiro cuidado e amor que se preocupa com o próximo. Negar a si mesmo, esse autonegar, é um obstáculo para a permanência e a prontidão da equidade. E aqui começa o nosso amor pelo próximo. Negar-se a si mesmo é o único remédio efetivo para o nosso cego e desordenado amor do eu, do nosso self. É a condição necessária para devotar-nos de todo o coração a Cristo e a seu serviço. É parar de viver para nós mesmos e viver para Deus e para o próximo. E Cristo nos deu esse exemplo de negação. Equidade não é meramente justiça e fazer o que é certo. Quero deixar isso claro para nós aqui. Eu faço o que é correto, eu faço o que é justo. Equidade não é isso. No sentido de dar ao outro o que lhe é devido. Mas, como diz em latim, um mitigatio juris. Ou seja, relacionar-se com o próximo de modo temperado pela misericórdia e autossacrifício. Nenhuma instituição conseguirá ser uma instituição que propõe a equidade sem que não haja misericórdia e autossacrifício. Nenhuma. Isso também é parte da natureza da vida cristã e da virtude cristã. Nós, como cristãos, mitigamos, somos aqueles que mitigam, suavizam o dano, diminuem as consequências, para que o outro seja também recipiente da equidade. Essa bondade vai além das demandas da justiça e demonstra a mesma benevolência e amor aos outros que Deus em Cristo demonstrou ao mundo. Por que isso é tão difícil? Por causa do nosso espírito mercenário, que nos move para fazermos coisas boas para os nossos amigos e para os outros que se dane. É por isso. E almejamos destes o mesmo tratamento em retorno para nós mesmos. Jesus contou uma história para nos alertar sobre o espírito mercenário que busca a retribuição. Ouçam. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos, parentes, vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Amor que espera retribuição é realmente auto-amor, e não genuíno amor pelos outros. A única base e fonte verdadeira da autonegação é a nossa união em Cristo Jesus, resignando nele a nossa vontade e submetendo a nossa vontade aos pés do Senhor. Somente então podemos viver e agir em estado de equanimidade, a equitate e moderação de mente. Concluindo, gente boa, porque é a hora. A Bíblia reconhece as disparidades de riqueza e status. Ela não fecha os olhos para isso. Em Gênesis está claro que todas as pessoas são feitas à imagem de Deus, que todas devem aproveitar dos dons e dos recursos da criação de Deus. Muitos escritores bíblicos reservaram suas críticas mais nítidas para os governantes injustos, para quem especialmente explora os pobres. Os profetas Isaías, Miqueias, Zacarias imaginaram um momento em que todos iriam desfrutar de terem supridas as suas necessidades básicas de vida e ter governantes que seriam capazes de satisfazer as suas necessidades básicas. As leis do jubileu, em Levítico, são outra maneira de perceber isso. Elas estipulam que a terra não pode ser vendida em perpetuidade. Aqueles que compram as terras dos pobres não podem retê-las permanentemente.
leis para uma sociedade igualitária, que tinha um mecanismo redistributivo que ajudasse a superar a desigualdade. O Novo Testamento também é um advogado poderoso para a igualdade. Maria, a mãe de Jesus, falou de Deus enchendo os famintos com coisas boas e enviando os ricos com as sacolas vazias. Jesus desafiou as pessoas a vender os seus bens e dar aos pobres, e ele proclamou o ano do jubileu e ensinou o quê? No reino, os pobres são levantados e os ricos iam para baixo. A igreja primitiva de Jerusalém compartilhava seus bens para garantir as necessidades básicas para que todos fossem atendidos. Igualdade dentro e entre as igrejas também foi fundamental para Paulo. Usando a metáfora do corpo, ele insiste em 1 Coríntios que na comunhão de Cristo, status social não tem nenhuma importância, e ordenou à igreja de Corinto a compartilhar seus bens com os mais pobres, quando ele disse: nosso desejo, se as igrejas contemporâneas ouvissem isso, se as nossas igrejas ouvissem isso, nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, somente então, haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve mais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. A ceia do Senhor fala da nossa igualdade perante Deus. Ela antecipa aquele banquete celestial onde todos são iguais e lembra o que comeu com os párias sociais e ensinou que, enquanto na sociedade pessoas dominam e esmagam umas às outras, e ele categoricamente afirma: mas não será assim entre vocês. Assim entre vocês não pode ser. Marcos capítulo 10. A Bíblia afirma a igualdade fundamental de todas as pessoas diante de Deus e a responsabilidade das pessoas com riqueza para garantir que todos os membros da comunidade possam desfrutar de todas as necessidades da vida. Paulo diz: o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Para os escritores da Bíblia, todo o ponto central dos arranjos econômicos é construir e sustentar comunidades para proteger os mais vulneráveis. Releia o Novo Testamento e revisite as comunidades neotestamentárias. E você vai ver que o ponto central dos arranjos econômicos é construir e sustentar comunidades para proteger os mais vulneráveis. Hoje me parece que algumas igrejas são o contrário, são impérios. Para proteger quem? Os mais vulneráveis e garantir que eles possam participar tão plenamente quanto todos os outros. Mais do que um sonho. Isso tudo mencionado acima, de modo breve, foi uma realidade vivida do povo de Deus. Tudo o que eu falei aqui agora nessa conclusão não é em verdade. Foram realidades experimentadas, vivenciadas, praticadas pela comunidade do povo de Deus. Mais do que um sonho. Mesmo diante de muitas situações que eles fracassaram, o princípio da equidade era a norma. O princípio da equidade era a norma entre esses cristãos. Buscamos a equidade não porque somos necessariamente equânimes, mas porque somos filhos e filhas de Deus, que é assim que Ele age para com todos. Se meu Deus é equânime, o mínimo que me compete também é buscar ser. Em meio às minhas lutas, as nossas lutas, sejam elas nas suas especificidades aqui representadas, diante de tantos desafios que estão na nossa cara no Brasil de hoje, eu rogo a Deus que nós, e Renas em particular, com tudo aquilo que implica, por meio dos seus agentes, possam ser hoje, neste encontro, nesta conferência, neste momento catalisador de encorajamento e renovação, possamos ser encorajados a seguir em frente, irmãos e irmãs. Vamos seguir em frente. E em busca de uma sociedade mais justa e equitativa,
na luta contra a desigualdade, sabendo disso, abre aspas, o Senhor reina, mesmo em dias de eleições no Brasil. O Senhor reina. Ele reina. Quem será, eu não sei, mas eu sei que o Senhor reina. Porque se eu não crer nisso, é melhor eu vender chiclete e pipoca lá na esquina. O Senhor reina. As nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, oh, que expressão linda, amigo da justiça. Amigo da justiça. E ele termina o salmista celebrando e dizendo, com esta frase eu também termino, sendo grato a Deus por este encontro: estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Faz, ó Senhor, entre nós, no nosso país, e nesse encontro aqui de Renas também, para a glória dele. Amém, irmãos.